Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? O Ceará tem um jogo muito importante diante do Flamengo nessa quarta-feira, buscando confirmar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. As chances são bem remotas de vencer, né, o time carioca lá no Maracanã, mas tem todas as possibilidades. Até trouxe um retrospecto recente lá nas minhas redes sociais, que é o seguinte: nos últimos 10 jogos, o Ceará venceu 3 diante da equipe do Flamengo. O time carioca venceu outras 3 e tem 4 empates. Então, há um equilíbrio nesses últimos 10 jogos entre as duas equipes. Mas eu quero falar nesse vídeo sobre o Léo Condé. Mas antes eu peço que você deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal também. Comenta aí no vídeo, beleza? Então ajuda muito, engaja bastante aqui para a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Bom, quero falar do Léo Condé, que é um treinador que a gente já viu que é bastante competente, né? Foi assim na equipe do Vitória, foi assim lá no Sampaio Corrêa, lá atrás também, quase subindo o time maranhense para a Série A do Campeonato Brasileiro, e vem fazendo isso no Ceará. Conseguiu acesso, foi campeão cearense, e agora está tentando ali permanecer com o time alvinegro na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas muitos têm se questionado sobre a permanência dele para o ano que vem. Todo mundo sabe que o Léo Condé tem contrato apenas no final deste ano, né, ano de 2025. E conversando com o João Paulo, em entrevista lá na Jovem Pan News, ele falou, né, que quer permanecer com o Léo Condé, independentemente do que aconteça. Já iniciou uma conversa com o treinador também acerca disso. A família do Léo Condé gosta muito da cidade de Fortaleza e quer permanecer aqui na capital cearense. Só que os resultados é que indicam muito isso, né? E eu vi muita gente já questionando a permanência do Léo Condé para o ano que vem. Alguns colegas, né, comentaristas falando, até defendendo que mesmo que fique, não ficaria com o Léo Condé na Série A do campeonato para o ano que vem, mesmo que fique na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, eu penso de outra forma. Mesmo que caia, eu ficaria com o Léo Condé. Porque eu acho que o Léo Condé tem feito um bom trabalho. É lógico que todo mundo fica naquela mentalidade, bom, mas ele tem um pensamento muito pequeno, muito retranqueiro. O Ceará precisa de mais, se permitir ser feliz, né? E muitas vezes o Léo Condé faz escolhas erradas ou teimosas, né? Por exemplo, o Pedro Raul insiste com o Pedro Raul até o final do jogo muitas vezes, onde poderia mudar o esquema. Mas isso tudo tem que ser conversado. Eu acho que as decisões do El Condé, logicamente, passam por ele, pelo pensamento dele acerca de futebol, mas é algo alinhado com a diretoria, né? Se no ano que vem o Ceará permanece na Série A do Campeonato Brasileiro, o que é muito provável, a diretoria tem que conversar com o Léo Condé. Ó, Léo, o nosso planejamento é esse, a nossa meta para o ano que vem é essa. Não é só apenas permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas conquistar uma vaga, quem sabe, na Sul-Americana, chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, ser campeão da Copa do Nordeste, ser campeão cearense, colocar as metas bem traçadas para o Léo Condé e dar condições para ele conseguir brigar por esses títulos, por essas metas, para poder não sofrer tanto, porque o Ceará tem sofrido muito, porque é um time de Série B que veio para a Série A do Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso com os seus méritos, mas não tem tanto orçamento para isso. Se a gente olhar o orçamento do futebol brasileiro, se tratando de Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará é uma das menores folhas salariais, inclusive atrás do próprio Fortaleza, que é o seu rival. Fortaleza está há 7 anos seguidos no Campeonato Brasileiro. Então, é diferente, o orçamento é diferente. E eu entendo que para o ano que vem, o Ceará permanecendo, o orçamento vai ser outro. Se consegue uma vaga para a Sul-Americana, aí o orçamento é outro ainda, né? Conseguindo subir, né, aí para as próximas fases, para as fases mais agudas da Copa do Brasil, ajuda muito ao time conseguir recursos para reforçar a equipe, reforçar o elenco. Vai passar por uma outra reformulação, porque muitos jogadores do atual elenco são emprestados, alguns em final de contrato, o exemplo do Iron, né, do Lourenço, enfim. Tem muitos jogadores aí que estão em final de contrato, o próprio Léo Condé está em final de contrato, mas eu permaneceria com o Léo Condé. Caso alguma coisa desse errado, se os resultados não viessem ali no início da temporada, você vai ter tempo para mudar a comissão técnica, até porque o Campeonato Cearense vai ser um pouco mais curto, né?
começando em janeiro, terminando ali no início de março. Copa do Nordeste começa depois do Campeonato Estadual, vai ter o início do Campeonato Brasileiro ali, mas são poucas rodadas, dá para você se recuperar caso algo dê errado. Mas eu permaneceria com o Léo Condé, que tem mostrado ser um bom treinador, que tem um perfil de jogo definido, conseguiu achar a equipe do titular do Ceará ali nos primeiros jogos de 2025. Eu permaneceria com ele e colocaria essas metas, né, para o ano que vem, para ver se o treinador consegue algo a mais. Porque até aqui a gente viu pouco do Léo Condé sendo um pouco mais ousado, vamos dizer assim, né? No próprio Vitória, ele conseguiu o título da Série B, conseguiu o título estadual por lá também, mas quando chegou no Campeonato Brasileiro, a diretoria não teve tanta paciência com ele, coisa que o Ceará está tendo paciência, mas acredito que para o ano que vem, permanecendo no ano que vem, as metas têm que ser outras, né? A ambição do Ceará tem que ser um pouco maior, e não só de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, até porque acredito que o orçamento vai ser outro e a diretoria vai ter condições de contratar alguns jogadores mais qualificados ali para o seu elenco. Já pergunto aqui se você concorda com a permanência do Léo Condé ou não. Essa é a minha opinião, mas eu queria saber da sua também. E eu já peço aqui novamente que você deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Será muito bem-vindo. E eu conto com a ajuda de vocês aqui para a gente crescer juntos na plataforma. Beleza? Forte abraço para todo mundo. E vamos nessa. Comenta aí, tá? O que você acha? O Léo Condé permanece ou não para 2026 na equipe do Ceará. Valeu!